Oi, tudo bem? Quero compartilhar com você uma situação. Não sei, as pessoas que me seguem sabem que eu sofri uma queda em março e eu fraturei a coluna lombar, uma vértebra. E essa queda aconteceu bem num dia que eu tava assim, cheia de planos, cheia de questões que eu queria resolver e muito elétrica, porque eu sou uma pessoa elétrica, eu tô sempre fazendo coisas, sempre criando coisas. E em um segundo, todos os meus planos tiveram que ser paralisados. Daí eu quero trazer para você um pensamento, né? Sobre problemas, sobre dificuldades. O que é dificuldade para você? Porque assim, para mim, a minha dificuldade naquele momento antes da queda era conseguir organizar o tempo para fazer todas as coisas que eu queria realizar. E por ironia do destino, e não existe porquê e sim para quê, eu tomei aquela queda e tudo que eu tinha planejado na minha mente não pôde ser realizado. Eu tive que parar. E aí o meu problema passou a ser como conviver com aquela situação, com aquela dor, estando deitada numa cama. Então, além da dor, eu tive medo, muito medo. Medo de ter a minha capacidade de me locomover prejudicada, medo de ficar tempo demais acamada e não conseguir trabalhar, vários medos, né? Mexeu com a minha autoestima, mexeu sim, claro. E ainda bem que mexeu, por quê? Eu sempre fui a otimista da turma, né? Então eu sempre estimulei as pessoas a pensarem assim, tá, o que eu posso fazer para que esse ruim, né? Esse ruim que está acontecendo comigo possa ser menos ruim ou que possa ser melhor aproveitado. E aí eu aproveitei todo o tempo que eu tinha disponível, porque eu não podia fazer nada, a não ser esperar. E aí eu consegui colocar várias coisas em ordem na minha cabeça, na minha rotina, consegui lançar meu curso online, que eu nunca tinha tempo para parar para fazer isso e agora eu estava parada. Então eu tinha que aproveitar o meu tempo. Então, por que eu tô falando isso? Eu quero que você analise qual é o problema que você tem hoje? Qual que é a sua grande questão? Como você está olhando para isso? Então, por que eu estou perguntando isso? Eu te convido para uma reflexão. Qual é o tamanho do seu problema? Né? Se você colocar o seu problema num outro padrão, numa outra forma de olhar para ele, será que você não conseguiria resolvê-lo de uma maneira mais simples? Ou você poderia fazer deste problema uma solução? Porque eu acabei fazendo isso. Eu não podia trabalhar normalmente como eu trabalhava antes, mas eu aproveitei o tempo que eu tinha livre para olhar assim, ó, agora eu tenho tempo. O que eu vou fazer com esse tempo? Então, os dias que eu tinha dias que eu tinha dores insuportáveis, mas os dias que eu não tinha tanta dor, eu conseguia estudar, eu conseguia ler meus livros, eu conseguia fazer várias coisas. E agora, ao retomar, que eu acabei de ter alta médica agora, recentemente, eu recebi a notícia de que eu ia ter uma recuperação muito lenta, muito demorada e muito dolorida. Mas eu não aceitei isso. Hoje, dia 21/6, eu estou sem dor. Eu estou conseguindo fazer os meus movimentos e amanhã eu vou começar minha fisioterapia. Eu não aceito que eu terei uma recuperação lenta, dolorida, difícil. Eu quero usar todo o meu potencial para transformar isso. Você quer também? Me fala. É importante dizer que durante todo esse processo, e uma fé inabalável que eu tenho em Deus, eu tive a ajuda de várias pessoas, né? De amigos queridos que vibraram desde o começo. Tive assim um apoio, uma rede de apoio muito bacana. Apoio da minha mãe, que me ajudou nesse processo de recuperação, né? Que eu precisava ser cuidada e eu também me permiti aceitar esse cuidado. Amigos radiestesistas
que fizeram tratamentos para mim, apometria, reiki. Eu sou muito grata por toda essa rede e quero reforçar, a gente não é nada sem as pessoas, sozinhos a gente não consegue nada, a gente pensa que consegue. Então a gente precisa sim de uma rede de apoio, a gente precisa sim de terapia, a gente precisa sim de amigos, né? Nem que seja só para a pessoa ouvir você fazer aquele resmungão, ai, por que isso comigo, né? Porque na verdade, como eu disse no começo do vídeo, não existe porquê, existe para quê. Então eu entendi o para quê desse stop que eu fui obrigada a dar, e eu usei isso da melhor forma, né? Estou usando da melhor forma. Então que o meu exemplo sirva para você que está passando por uma dificuldade também, que você pode transmutar isso de maneiras diferentes. E se você precisar de ajuda, vem comigo que eu faço o que eu puder para te ajudar.